Olá, querido aluno, a paz seja com todos. Deus abençoe poderosa e ricamente a sua vida, né? Um bom dia para vocês, bom dia, um bom domingo na presença do Senhor, na presença aí no convívio com as suas famílias, né? Nesse domingo abençoado que Deus nos dá a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui nesta manhã com um estudo a respeito da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Mesmo distantes fisicamente, mas a tecnologia nos permite, então, estarmos conectados, né? Aqui pelas redes sociais. E, como eu havia dito na aula anterior, nós iniciaremos um estudo a respeito da epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. E antes de iniciarmos propriamente aqui a leitura de textos chaves aqui para nosso estudo de hoje, eu gostaria de fazer uma oração junto com você. Senhor, nós louvamos ao Teu nome, te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio, pela oportunidade de estarmos estudando a Tua Santa Palavra. E que neste estudo, Senhor, que o Teu Santo Espírito tenha liberdade de agir sobre a minha vida e na vida de cada uma das pessoas que estão nos ouvindo. Senhor, abençoa-nos, que tenhamos um estudo abençoado e que o Senhor possa falar poderosamente aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, o texto que eu gostaria de tratar aqui com vocês está em Romanos capítulo 1, texto-chave, né? Romanos capítulo 1, verso 16 e 17. Então, o propósito, a partir desta aula, a partir de hoje, é analisarmos a carta aos Romanos e os ensinamentos práticos que ela nos traz. Então, existem questões teológicas profundas relacionadas com a carta aos Romanos, mas nós vamos nos concentrar nas questões práticas, né, daquilo que se aplica ao nosso dia a dia. Falaremos também a respeito de uma contextualização mais teórica, mais aprofundada, mas o nosso foco sempre vai estar na questão prática. Nós viemos nas aulas anteriores de 6 aulas seguidas a respeito de vida cristã. Anteriormente tínhamos falado a respeito de outros assuntos como a escatologia, os últimos eventos, né, as dores de parto, arrebatamento, falamos sobre várias questões relacionadas com pré-tribulação, depois fomos para a vida cristã e agora então, conforme sugestão de vocês, o estudo a respeito da carta aos Romanos. Então, gostaria de começar aqui fazendo, na aula de hoje, a ideia é que nós analisemos todo o capítulo 1 da carta aos Romanos e uma breve introdução, né? Uma introdução e o capítulo 1 da carta aos Romanos. Esse é o nosso propósito de hoje. Vamos ver se a gente consegue cumprir esse propósito, cumprir esse plano aí, tá certo? Então o texto está lá em Romanos capítulo 1, versos 16 e 17, que, na minha opinião, resume todo o propósito daquilo que Paulo escreve aqui aos Romanos. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, esses 2 versículos iniciais que nós vamos utilizar como base para analisar toda a epístola aos Romanos. Bom, a carta aos Romanos, por vezes, é chamada de o Evangelho de Paulo. E qual é a razão pela qual é chamada dessa forma? Paulo traz questões teológicas profundas aqui, sobretudo relacionada à questão da soteriologia, ou seja, a doutrina da salvação. Paulo vai nos ensinar a respeito da graça divina, o que é a graça divina e de que forma a graça divina está relacionada com o nosso comportamento, o nosso dia a dia, as nossas decisões e as nossas escolhas. De que forma a soberania de Deus se relaciona com
a liberdade que nós temos de escolha, né? O livre-arbítrio. E eu sei que existem várias polêmicas relacionadas com a questão dessa ligação, né, de soberania de Deus e livre escolha, alguns dizendo que elas não casam, ou seja, na verdade, aqueles que afirmam que existe a soberania de Deus, às vezes afirmam também que não existe liberdade de escolha, uma vez que está tudo definido, está tudo traçado por Deus. Mas não vamos entrar, pelo menos nesse momento, em relação a essa questão. Talvez em aulas vindouras, né, nós analisemos esse contexto quando chegar no momento propício. Bom, essa carta do apóstolo Paulo não foi escrita por ele, embora foi ditada por ele. E onde que nós encontramos isso? Lá em Romanos, capítulo 16, no verso 22, quando vai fazer a citação de Tércio, que é o amanuense. Aliás, o próprio Tércio diz, eu, Tércio, né? Eu, Tércio, escrevi essa carta. Então, mostra que não foi Paulo, mas que Paulo utilizou de um amanuense. O que é o amanuense? O amanuense é aquela pessoa que escreve através de outra pessoa estar ditando o texto. Então, Paulo ditava e Tércio ia escrevendo. Isso era uma prática muito comum. Paulo se utiliza desse recurso não apenas nesta vez, mas em outras situações também. Essa carta provavelmente foi escrita entre os anos de 56 e 57, ou seja, provavelmente, né, dentro daquilo que os estudiosos avaliam, que estudiosos analisam, escrito enquanto Paulo estava na cidade de Corinto. Paulo tinha um grande desejo de ir para Roma e isso é expresso em várias das cartas, não só na carta aos Romanos, mas em várias outras cartas. Paulo expressa esse desejo de estar junto com os irmãos de Roma. E uma das coisas que eu acho muito interessante, quando Paulo fala aqui para os cristãos que estão em Roma, aliás, o texto ele diz, a todos os que estão em Roma. A todos os que estão em Roma, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, a todos os que estão em Roma, algumas pessoas dizem que ele estava escrevendo apenas para um grupo mais específico, outros falam que é um grupo mais abrangente, não somente de cristãos. Ora, aqui fica claro, dentro do contexto, que Paulo está falando com cristãos. Então, Paulo está falando em relação está endereçando para a igreja. Agora, dentro da igreja, a igreja é composta tanto por judeus quanto por gregos também. Tá? Então, a carta aos Romanos, escrita a partir de Corinto, revela um intenso desejo de Paulo de ir para Roma, coisa que ele faria somente futuramente, quando foi levado preso para Roma. Nas próprias viagens missionárias do apóstolo Paulo, é citado por algumas vezes a sua intenção, e em Atos também, a sua intenção de estar em Roma com os cristãos. Mas o que eu estava dizendo, né, que eu fugi aqui para ler um pouquinho, é que uma das coisas que eu acho interessante em Paulo é o que nós vemos aqui nos versos 11 e 12. Ele diz, olha, porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos, isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Então, olha só, ele diz que é necessário essa consolação mútua, né, e uma fé mútua, né, consolar uns aos outros e exercitar a fé uns com os outros. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que é interessante. Porque quando nós analisamos quem era Paulo, e nesse momento aqui, nos anos 56, 57, Paulo já tinha uma vasta experiência de vida cristã, já tinha uma vasta experiência no seu ministério apostólico. E ele diz o seguinte, falou, eu gostaria, em outras palavras, o que diz aqui, eu gostaria de ir aí para compartilhar um pouco daquilo que Deus tem trabalhado na minha vida, mas gostaria também de ser edificado por vocês, por aquilo que Deus
tem feito na vida de vocês também. E eu acho extremamente interessante porque muitas pessoas nos nossos tempos, né, nós vivemos dentro de uma sociedade cada vez mais egoísta. Quando Paulo escreve a Timóteo, na sua segunda carta, ele diz que nesses dias, nos últimos dias, haverá muitas pessoas amantes de si mesma, ou seja, não se importando com outras pessoas. Em outros textos bíblicos, nós vemos que o próprio Jesus afirma, num contexto profético, que nos últimos dias muitos apostatariam da fé e o amor de muitos esfriaria. E é o que nós temos percebido, né? O amor de muitos esfriando. E aqui Paulo tem esse desejo profundo, não só de compartilhar algo que ele tem, mas na sua mente pensando que ele mesmo poderia ser edificado pela fé e pela consolação daqueles cristãos em Roma. E aqui nós vemos claramente, né, o contexto de que a igreja, como corpo de Cristo, é uma igreja una, é uma igreja única, deve existir uma unidade no corpo de Cristo. Isso é extremamente importante a gente compreender em relação àquilo que Paulo escreve e a todos os lugares por que Paulo passa e nos seus ensinamentos, e não só nos de Paulo, mas também de Pedro, João e de outros, do próprio Senhor Jesus. Nós vemos a necessidade de união, de unidade do corpo de Cristo. E unidade no sentido de que nós somos colocados no corpo de Cristo para exercermos funções específicas. E cada um é colocado no corpo de Cristo para exercer essas funções específicas. Cada um de nós recebe de Deus um dom específico. E o objetivo desse dom é exatamente edificarmos a igreja, para que a igreja seja edificada, segundo o mover, segundo a ação do Espírito Santo. Então nós não somos autossuficientes, né? Deus está em nós, Cristo está em nós, mas como cristãos nós não vivemos isolados, mas nós devemos viver em comunhão. Ora, tem aqui depois, eu posso até deixar na gravação, o card aqui que você pode clicar e selecionar a playlist que está lá no YouTube a respeito de vida cristã. Em algumas situações nós vemos que a comunhão, em algumas situações não, né? A comunhão é extremamente necessária para todos nós, para que nós possamos desenvolver os dons que Deus nos deu e sermos edificados pelos dons de outras pessoas. Então nós não somos isolados, nós estamos no mesmo barco, nós fazemos parte de um mesmo edifício, somos tijolos de um mesmo edifício e membros de um mesmo corpo. Aliás, queria só fazer um parênteses aqui, fiz a citação, né, dessas gravações que nós fizemos lá, que está lá no YouTube, a série de estudos a respeito de vida cristã. Eu gostaria de pedir desculpas aqui por algumas pessoas e já informar que são uma série de 6 vídeos, são 6 aulas, e as 2 primeiras aulas houve alguns probleminhas de gravação. Então travou um pouco, nós tivemos esse problema. Problema que foi resolvido já no vídeo de número 3, na aula de número 3, já está resolvido essa situação. Então foi gerada, às vezes por questões de recursos, um pouco de inexperiência para fazer essas transmissões. Então, se você assistiu o 1 e o 2, não desanima não, porque às vezes é muito chato, você está assistindo e está travando, você não consegue compreender, corta a ideia ali no meio, então não é muito agradável de assistir vídeos desse tipo, mas a partir do 3 já melhora a situação, tá certo? Bom, dando sequência aqui, nós vemos a humildade de Paulo em relação a isso, e humildade que também é vista logo na introdução.
né? E uma das questões interessantes também relacionadas à carta aos Romanos é que ocorre uma introdução relativamente longa aqui na epístola, né? Coisa que não é comum nas suas cartas. Vocês podem analisar outras epístolas do apóstolo Paulo, onde é feita uma saudação inicial um pouco mais curtinha. Aqui Paulo faz uma saudação um pouco mais longa e ele começa atribuindo a si mesmo duas características ou dois adjetivos, né? Escravo e apóstolo. Então ele se coloca na condição de escravo de Cristo e apóstolo de Cristo. E eu gostaria de analisar um pouquinho, né, exatamente dessa questão aqui. Quando Paulo fala, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então, Paulo se coloca na condição de servo, e aqui a palavra no grego utilizada é doulos. Doulos, que significa exatamente escravo, literalmente escravo. Por que eu estou citando isso? Porque normalmente quando nós vemos a palavra servo na Bíblia, no Novo Testamento, ela tem a sua origem na palavra diáconos, que é o equivalente ao servo, ao despenseiro. Quando no grego é utilizada a palavra doulos aqui, ele está relacionando exatamente com o escravo que era escravo na sociedade. Ou seja, aquela pessoa que não tinha liberdade, mas que vivia constantemente sob o domínio do seu senhor, daquele que era dono. Então, essa diferenciação aqui, que na língua portuguesa não acontece, a questão do servo, no grego nós percebemos exatamente isso. Quando Paulo diz servo de Cristo, a melhor tradução seria escravo de Cristo. O escravo no sentido mais... naquela disposição, né, de estar inteiramente à disposição da outra pessoa, não tendo vontade própria, e estando então disponível a atender à vontade desse Senhor a qualquer dia, qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Então, quando Paulo utiliza essa palavra, traz consigo todo esse contexto, né? Paulo então estava disposto a se colocar inteiramente nas mãos de Deus, estar disponível a atender a Deus a qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer situação, em todos os momentos. Então, e aí Paulo vai, num outro momento, dizer, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, quando Paulo diz, sede meus imitadores, aliás, nós abordamos em aulas passadas exatamente essa questão, não vou me aprofundar nisso. Nós, olhando para essa disposição de Paulo, devemos nos sentir compelidos ou impelidos, melhor dizendo, a fazer exatamente o mesmo, nos colocarmos como servos de Cristo, como escravos dele, não mais respondendo ao nosso próprio desejo, não mais respondendo às nossas próprias vontades, mas estando inteira e completamente à disposição do Senhor Jesus, a vontade dele nas nossas vidas. E essa vontade é que deve prevalecer. Nós não somos mais colocados nesse mundo, a partir do nosso encontro com Deus, para satisfazer os desejos da nossa carne, mas para satisfazer os desejos daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, vou repetir aqui porque pode ter ficado mal compreendido. Daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, é dessa forma que nós devemos agir, é dessa forma que nós devemos compreender aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, se colocando nessa condição de doulos, nessa condição de escravo, pronto a atender à vontade de Deus em qualquer momento, em qualquer situação. A segunda expressão que o apóstolo Paulo usa de si mesmo é a própria palavra apóstolo, né? A palavra apóstolo, aqui, que é um enviado especial de Deus. Paulo se considerava apóstolo. E eu acho interessante que aqui em Gálatas, no capítulo 1, verso 1, quando Paulo vai fazer a sua introdução, ele se utiliza dessa expressão também.
Mas lá em Gálatas, aliás, um segundo parênteses aqui. A carta aos Romanos e a carta aos Gálatas, elas têm uma certa ligação oposta, uma ligação em oposição, principalmente em relação ao que estava acontecendo na igreja. Elas se opõem em que sentido? Lá na igreja de Roma, existia um desprezo ao judeu, um desprezo à fé judaica. E Paulo, quando vai escrever a respeito desse assunto, um estudo mais para frente, nós vamos analisar essas questões também. Paulo fala que existe muita vantagem em ser judeu, e ele se coloca nessa condição. Ou seja, Paulo combate o desprezo ao judaísmo, a raiz cristã. A raiz cristã é judaica, ela vem do mundo judaico, da experiência judaica, da própria escritura judaica. Então Paulo vai tratar nesse contexto. E na Galácia, ou nas igrejas da Galácia, já acontecia o oposto. Lá se valorizava excessivamente o contexto judaico, tentando inclusive impor os preceitos judaicos dentro do cristianismo. Os mandamentos judaicos, como a circuncisão, os rituais de purificação, sacrifícios e aquela coisa toda. Então, eles tentavam impor aqui. Então, nós vemos de forma oposta Gálatas contrapondo a carta aos Romanos. A carta aos Gálatas contrapondo a carta aos Romanos, nesse sentido. Então, voltando aqui, quando nós falamos lá em Gálatas, Paulo inicia da seguinte forma a sua carta. Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. É interessante porque quando Paulo fala isso aos Gálatas, ele está defendendo a sua autoridade apostólica, porque ele não era um apóstolo no conceito que muitos tinham daquela época, de ser parte dos 12 que andaram com Jesus durante o seu ministério terreno. Então esses eram os apóstolos. E Paulo muitas vezes era desprezado por isso. E aí Paulo vai falar a respeito da sua experiência, a respeito de tudo aquilo que ele viveu em prol do Evangelho e se considerando sim um apóstolo, ou seja, a palavra apóstolo que significa exatamente enviado de Deus. No caso, apóstolo de Cristo, um enviado por Cristo, que mesmo não tendo feito parte dos 12 que andaram com Jesus, teve um encontro pessoal e uma experiência pessoal com o Senhor Jesus. E ele vai explicar ali, se você continuar lendo o texto de Gálatas, ele vai explicar que nenhum dos apóstolos acrescentou coisa alguma àquilo que ele havia recebido de revelação do próprio Cristo, do próprio Senhor Jesus. Então, quando ele fala a respeito da sua experiência de elevação espiritual, do seu arrebatamento, ele diz que não sabe se em corpo ou em sentidos, mas sabe que ele subiu ao terceiro céu e viu coisas que ao homem não é lícito de falar, coisas inefáveis. Então, Paulo teve essa revelação e esse encontro pessoal com o Senhor Jesus, embora não em carne, mas que lhe concedeu a partir daí, então, a autoridade de ser um apóstolo, um apóstolo genuíno que em nada seria colocado em desfavor com os mais nobres, com os mais eminentes dos apóstolos de Jesus, daquele entre os 12, que andaram com ele. Bom, Paulo então faz esse prefácio, essa saudação e uma oração inicial pelos romanos. E aí é que entra propriamente o texto-chave da nossa aula de hoje, que é aquilo que está nos versos 16 e 17. Quando Paulo diz, não me envergonho do Evangelho de Cristo. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E uma das questões aqui é que essa forma negativa de Paulo expressar não me envergonho, ela indica uma atitude positiva
né? Está implícito ali uma atitude positiva. Então, a forma negativa indica uma forma positiva. Qual é essa forma positiva? Eu me orgulho. Se eu não me envergonho, é porque eu me orgulho. Olha, queridos, no tempo em que nós vivemos, as pessoas se achando tão sábias, se achando tão inteligentes, muitas vezes menosprezam a fé alheia, né? Essas pessoas que não têm a fé. E menosprezando a fé alheia, colocam-se como pessoas superiores, como pessoas sábias e inteligentes, e desprezam aqueles que exercem a fé. E muitas vezes, então, né, quanto mais erudito é o meio que você está, parece que quanto mais ter fé se torna ridículo, ou se torna passível de ridicularização. Então perceba que Paulo, apesar de todas as circunstâncias, apesar de tudo o que ele passa, e aqui algo interessante é de onde Paulo vem, tudo aquilo que Paulo abriu mão. Paulo era alguém importante, era alguém importante dentro do contexto judaico. Por isso que a sua conversão provocou um ânimo exagerado da parte dos judeus e um medo também da parte dos cristãos, que conheciam e sabiam quem Paulo era. Aquilo que Paulo fez, aquilo que Paulo fazia. Tá? Bom, e mesmo assim, então, Paulo não se envergonha. As pessoas, às vezes, que são ridicularizadas, elas têm, às vezes, uma tendência de se envergonhar. E às vezes ficar quietinho, não falar e não se expor em relação à sua fé. Uma vez alguém disse assim, falou assim, conversando, né, num grupo de pessoas que estavam ali conversando a respeito disso, a respeito de pessoas que afrontavam a fé de alguma forma, e essa pessoa no meio disse, falou, olha, graças a Deus que onde eu trabalho ninguém sabe que eu sou cristão. Olha, a luz é feita para colocar debaixo da cama? De forma alguma. A luz é feita para se colocar num lugar que todos vejam e sejam beneficiados por ela. E a Bíblia fala que nós somos sal e nós somos luz. Não somos colocados para ficar escondidos na cama, mas nós somos colocados para que as pessoas de fato vejam em nós a luz de Cristo. Nós não estamos mais como Moisés com o rosto coberto, mas com o rosto descoberto nos aproximamos e refletimos a glória daquele que nos chamou. Nós somos como um espelho que reflete a glória de Cristo. Nós somos colocados para sermos cobertos. Somos colocados no mundo para que as pessoas possam, de fato, ver a luz de Cristo em nós. Então, nós não devemos nos envergonhar daquilo que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aqui ele fala primeiro do judeu e depois do grego, porque o cristianismo ele nasce dentro do contexto judaico, mas pela rejeição é expandido também a todas as nações. Então aqui ele faz essa distinção entre judeu e grego como sendo dois povos. Então, que agora são um só. E depois nós vamos falar um pouco sobre essa questão da união. Então, a primeira questão relacionada com esse texto é esse. O aspecto negativo, não me envergonho, indica implicitamente um aspecto positivo que é eu me orgulho. Nós precisamos nos orgulhar realmente e nos alegrar do privilégio que nós temos de servir a Deus. Temos que nos orgulhar do privilégio de ter sido chamados por Ele. E a razão pela qual Paulo não se envergonha, ou de que Paulo se orgulha, é que ele percebe o poder que existe no Evangelho. Então, primeiro, o Evangelho é o poder de Deus que se revela para a salvação de todas as pessoas. O Evangelho, ou as boas notícias, se revelam de forma eficaz e eficiente para salvar o perdido e conceder a vida eterna. A partir daí, o homem ele não tem mais somente uma perspectiva humana, uma perspectiva física, uma perspectiva desse mundo terreno. Mas a partir daí, o homem tem uma perspectiva eterna, de vida com Deus e de salvação eterna. Quando o homem busca a Deus, não só nessa vida, mas para toda a eternidade. Enquanto a esperança, então, é plantada no coração do homem de que as coisas não encerram com a morte,
mas as coisas, elas permanecem para sempre, para todo sempre. E aquilo que nós decidimos aqui, se nós decidirmos alcançar essa salvação, isso se refletirá para toda a nossa eternidade. Por isso Paulo não se envergonha, por isso Paulo tem orgulho do Evangelho. Essa é a primeira causa, né? Porque ele é o poder para a salvação. E ele revela, e o segundo ponto é que ele revela o modo e o caminho concebido por Deus para tornar ímpios justos, para tornar aqueles que estavam longe de Deus reconciliados com Deus e por Deus. Então nós somos reconciliados com Deus e por Deus. E por que é que nós precisamos ser reconciliados? E aqui é uma das coisas que eu acho interessante, né? Que quando fala a respeito de justiça, ele se opõe exatamente ao pecado, à impiedade. Na sua raiz, a palavra pecado indica tortuosidade e a palavra justiça indica retidão. Então, justiça é o oposto de pecado. Ser justo é o oposto de ser ímpio, de ser pecaminoso, de ser pecador. Então, todos nós pecamos e estamos destituídos da graça de Deus. É o que o texto nos diz. E esse pecado, ele vem da natureza que nós herdamos do primeiro Adão. Essa natureza pecaminosa tendente a pecar necessita então ser salva e o pecado, fazendo separação entre o homem e Deus, é necessário uma reconciliação. Então, o que o apóstolo está dizendo aqui é o seguinte, que o Evangelho, ele transporta a pessoa desse reino da escravidão, do pecado, para o reino da liberdade, para a justiça. Então, nós não somos justos em nós mesmos, mas justificados por aquele que nos chamou. Ele nos torna justos, né? Éramos ímpios, éramos pecadores, e agora Deus nos transforma em pessoas justas. Em pessoas que fazem parte agora do convívio de Deus, da família de Deus, né? O conceito de justiça aqui, tanto dentro do contexto judaico, quanto a própria palavra grega, né? Mas o contexto cultural, o contexto semântico, é necessário nós fazermos uso do hebraico, porque era de onde toda a raiz, tudo aquilo que Jesus pregou, tudo aquilo que Paulo pregou, os primeiros cristãos eram judeus, tudo é extraído dentro do ambiente judaico. E o conceito de ser justo nos remete a um tribunal, né? Ou seja, é aquele que está quites com a justiça. Então, quem é o justo? É aquele que diante de um juiz hipotético, de um juiz que é colocado de forma hipotética, não encontra nada que o possa condenar. Agora, querido aluno, né, nós podemos avaliar o seguinte: qual de nós é justo, ou pode-se dizer justo o suficiente, e digno de zero condenação, de nenhuma condenação, pelos nossos próprios esforços, pela nossa própria justiça? Qual de nós? Então, façamos essa reflexão, essa análise. Se por nós mesmos, e eu estou excluindo daqui dessa equação, o elemento espiritual, o Espírito Santo, excluindo a regeneração provida pelo Senhor Jesus. Por nós mesmos, humanamente falando, quem de nós pode se colocar diante do tribunal de Deus e alegar que somos 100% justos e não merecedores de nenhum castigo? Eu acho uma das passagens mais interessantes que tratam a respeito dessa questão do perdão é quando Jesus está no templo e é levado a ele uma mulher que havia cometido adultério. E aqui, antes de falar propriamente disso, né, não é o tema, mas apenas fazendo essa menção para uma explicação em relação a esse ponto, é que a mulher não é levada para Jesus, que Jesus de fato julgue.
mas é levado lá como uma forma de pegar Jesus em alguma palavra ou em afronta a algum mandamento que a lei trazia. O objetivo era prender Jesus. O objetivo era levá-lo a julgamento, condená-lo à morte. O objetivo era esse. Por quê? Duas questões essenciais. Primeiro, a mulher foi pega em adultério. O que a lei dizia em relação a isso? A lei dizia que quando a mulher e o homem eram pegos em adultério, ambos eram levados diante do sinédrio para serem julgados e ambos seriam condenados ao apedrejamento. Então, ambos. Aí, a primeira pergunta é, por que somente a mulher estava lá? E o segundo ponto que nós encontramos aqui para dizer respeito a isso que eu estou dizendo aqui, qual é a razão pela qual levaram a mulher lá, era que eles deveriam ser levados diante do sinédrio. Ora, Jesus estava no templo, no pátio do templo. O templo distava, naquela época, do sinédrio cerca de 800 metros a 1 quilômetro, mais ou menos. Então não tinha interesse nenhum, ou não tinha cabimento nenhum eles levarem a mulher para o templo. Por que ela é levada lá? Porque sabiam que Jesus estava ali. E levaram diretamente para ele, não aos sacerdotes e não aos membros do sinédrio, que esses sim tinham a legitimidade para julgar o caso. Não tinha nada que levar lá para Jesus, mas levaram simplesmente para testá-lo. Mas é só essa explicação, para contextualizar. E quando então nós analisamos a resposta de Jesus, eles levaram lá pelo seguinte: olha, se Jesus falar apedreja, o que a lei diz? A lei não diz para apedrejar, então apedreja. O que eles iam fazer? Falou, mas cadê o amor? Cadê a misericórdia? Cadê o perdão que está envolvido em toda a sua mensagem, toda a sua pregação? Por outro lado, se Jesus simplesmente fala, não, nós temos que perdoar, aí eles iriam acusar Jesus de estar afrontando a própria palavra, de estar afrontando os mandamentos de Deus. Mas Jesus não responde nem uma coisa nem outra. O que Jesus faz? Faz com que eles analisem a si mesmos, faz com que eles analisem a si próprios. O que Jesus diz? Fala, olha, cada um que olhe para si mesmo e veja se não tem pecado, se nunca pecou. E aquele então que nunca pecou, fique à vontade para tirar a pedra. Então, quando Jesus faz isso, coloca esses acusadores na seguinte situação. Quem ali era suficientemente justo por si mesmo para se declarar que nunca teve pecado, se a própria lei dizia que eles cometeriam o pecado e que, cometendo o pecado, eles deveriam fazer os seus sacrifícios? E todos ali faziam os sacrifícios porque a própria lei prescrevia que todos os anos eles se apresentassem diante de Deus como pecadores. Então ninguém poderia se colocar como justo. E da mesma forma, nós, por nós mesmos, não podemos nos declarar justos. Diante desse juízo hipotético, nós somos devedores e condenados à morte. Condenados ao apedrejamento. Essa é a nossa sentença como seres humanos. E é por isso que diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, ou da graça de Deus. Então, destituídos da graça de Deus, condenados perante um tribunal, sendo passíveis de juízo perante esse juiz hipotético. Nós dependemos inteiramente da misericórdia de Deus, nós dependemos inteiramente da graça de Deus para nos salvar. Então, quando nós falamos a respeito de graça, muitas pessoas têm um entendimento errado em relação a isso, analisando que Deus é tão gracioso e tão amoroso que eu posso fazer o que eu quiser, posso usar a minha liberdade para fazer o que eu quiser e não vou sofrer as consequências, porque, afinal de contas, eu sou um eleito de Deus e Deus me ama, Deus tem misericórdia, as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Então eu posso fazer o que eu quiser. Não é assim que funciona. Porque a palavra de Deus também diz, considerai, pois, a bondade de Deus, mas também a severidade.
Então, se somos transportados para a graça de Deus, se somos colocados numa condição de justificados em Deus, isso não vem de nós, isso vem de Deus, isso é dom de Deus, a graça é um dom de Deus, né? A partir daí, muda-se o nosso relacionamento com Deus. Então, antes, pelo pecado, inimigos de Deus, irreconciliáveis com Deus, mas por meio da graça e do sangue de Jesus, reconciliados, amigos de Deus, membros da família de Deus, né? Alguém que diante desse tribunal é encontrado então justo, sem razões para acusação. Por quê? Porque o preço foi pago, mas não foi pago por nós, não foi pago por mim, não foi pago por você, foi pago pelo nosso Senhor Jesus Cristo, né? E é disso que Paulo não se envergonha. É por essa razão que Paulo mostra, né, que o Evangelho, ele não se envergonha desse Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus se revela no Evangelho, nas boas novas. Então, o fato de nós sermos declarados justos diante de Deus é revelado pelas boas novas que Jesus morreu por nós, entregou o seu corpo e derramou o seu sangue para que nós pudéssemos ser redimidos. E isso dá de fé em fé, como está escrito. E aí, aqui o apóstolo Paulo, em Romanos 1,17, vai fazer menção do texto de Abacuque, capítulo 2 e verso 4 do Antigo Testamento. Esse texto é repetido por várias vezes no Novo Testamento. Gálatas capítulo 3, verso 11, Filipenses capítulo 3, verso 9, Hebreus capítulo 10, verso 38, mais citado aqui também por Paulo em Romanos capítulo 1, verso 17, texto de Abacuque capítulo 2, verso 4. E esse texto é tão emblemático que no século XVI, mais especificamente em 1517, ou por volta de 1517, esse texto de Romanos 1,17 chamou a atenção de um monge agostiniano chamado Martinho Lutero. E ele foi impactado pelo poder dessas palavras. Ou seja, o justo viverá por fé, não mais por obras, porque o que predominava na igreja naquela época era a justificação e a salvação por aquilo que eu faço. E esse texto vai mostrar, e o próprio ímpeto da reforma, ou os lemas essenciais, né, da reforma, que acabou se tornando ainda as 5 solas da reforma protestante, nos mostra que nós não podemos fazer nada, mas Deus é que provê a graça, e nós somos participantes então dessa graça, não por méritos próprios, mas porque o Senhor Jesus fez. Não há nada que nós possamos fazer para merecer a salvação. Não há nada que nós possamos fazer para nos justificar diante de Deus. Homens que tentaram se justificar diante de Deus, né? Olha, eu vou citar apenas um caso, que é o caso de Saul. Saul, por várias vezes, tentava se justificar diante de Deus, diante de Samuel, né? Quando, pela demora de Samuel, Saul oferece o sacrifício no lugar de Samuel, quando ele devia aguardar. E por medo, por receio, por ver o povo ali ansioso e o exército inimigo de prontidão, e por recear toda essa situação, ele não confiou em Deus. Ele confiou em si próprio e foi ele lá mesmo fez. Numa outra ocasião, quando ele derrota os exércitos, e a ordem é: mate a todos, e ele não o faz. E quando Samuel chega, ele se vira para Samuel e fala: olha, eu fiz tudo o que o seu Deus mandou. E olha que interessante, tudo o que o seu Deus. Aí nós já percebemos um distanciamento quando o homem tenta, pelos próprios meios, fazer algo. Ele se desliga da graça de Deus, porque ele não está mais sujeito à graça de Deus, ele não depende mais de Deus, ele depende de si próprio. Ele se colocou na condição de juiz de si mesmo nessa ocasião. E como eu disse, quem é que pode se justificar e quem é que pode se apresentar justo por si mesmo? Então, pelas próprias palavras, pelas próprias atitudes, ele se condena.
A pessoa acaba se condenando. Então, só para resumir esse ponto, né? Por que Paulo não se envergonha? Porque, primeiro, o Evangelho é o poder de Deus. Segundo, porque revela o modo concebido por Deus para nos salvar, que é a morte do próprio Senhor Jesus. E terceiro, porque ele revela a justiça de Deus em relação a nós. Ou seja, diante de um juiz hipotético, nós não somos mais declarados culpados, não por nós, mas por aquele que nos resgatou, por aquele que ofereceu o seu próprio sangue por nós. Na sequência, né, nós vamos ver aqui do capítulo 19 em diante, na verdade o capítulo 19, o versículo 19 até o versículo 32, ele vai falar a respeito de uma conduta rebelde, de uma conduta de rebelião de algumas pessoas que, mesmo Deus se apresentando, de alguma forma acabam rejeitando a Ele. Então, veja que no começo aqui Paulo fala a respeito da sua salvação, faz a sua oração pelos romanos, fala a respeito do poder do Evangelho, e aí ele vai falar sobre o oposto da graça, que é a ira de Deus. Então, perceba que a graça de Deus salva, mas não nos dá a liberdade de agirmos da forma que quisermos, de agirmos dissolutamente. Porque quando nós fazemos aquilo que nós queremos, nos achando livres, o que nós atraímos sobre as nossas vidas? A correção de Deus e a ira de Deus. Olha só o que ele fala aqui, começa no verso 18, na verdade. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos. Então, ímpio e injusto, contraposto com aquele que é declarado justo e aquele que é declarado santo. Aquele que foi alcançado, então, pela graça de Deus é considerado justo, né? Contraposto à injustiça e à impiedade. E para a injustiça e a impiedade, qual é o resultado? A ira de Deus recaindo sobre essas pessoas. Então, o apóstolo Paulo vai tratar aqui como um dos sintomas para essa injustiça, um dos sintomas para o derramamento da ira, um dos sintomas para a impiedade que às vezes impera na sociedade, a incapacidade que o homem tem de reconhecer as bênçãos de Deus, de reconhecer na própria natureza, porque o texto vai dizer que Deus se manifesta por meio dos seus atributos invisíveis, está no verso 20, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Então, não há desculpa. Falar, olha, mas eu nunca ouvi falar de Deus, eu nunca ouvi falar de Jesus, nunca ouvi falar do Evangelho. Isso torna a pessoa indesculpável, não é desculpa que ela possa dar. Por quê? O texto aqui de Paulo vai dizer que Deus se mostrou e a graça de Deus e a misericórdia de Deus, seu eterno poder e a sua divindade é vista desde a criação do mundo, por tudo aquilo que Deus fez. Então as pessoas olham para a criação, né, se fazem incapazes, são incapazes de reconhecer na criação a autoria de Deus, né, as bênçãos de Deus que estão, rechaçam ou afastam a possibilidade e a oportunidade de conhecer a Deus a partir daí. Então, quando nós temos contato com essas questões, nós somos induzidos ou impelidos a conhecer mais desse Deus. Mas essas pessoas não. Eles viram, mas rechaçaram a oportunidade de conhecer. Sentiram, mas foram incapazes de perceber as bênçãos de Deus. E o resultado, a consequência, né, dessa atitude é que eles acabam perdendo o rumo e ficam ao sabor e ao capricho dos seus próprios corações, dos seus próprios sentimentos, dos seus próprios desejos e das suas próprias vontades. Então, é por isso que o texto bíblico, num outro lugar, vai dizer: quando ouvir a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Então, a voz de Deus é perceptível na própria natureza. É perceptível mais ainda na sua palavra,
é perceptível mais ainda na poderosa presença do Espírito Santo que nos foi dado por meio da ascensão do Senhor Jesus ressurreto aos céus, que, intercedendo ao Pai, rogou e nos foi dado o Santo Espírito. Por isso que a atuação e o ministério do Espírito Santo de convencimento do homem do pecado, da justiça e do juízo não pode ser negado, mas ele deve ser aceito como a graça de Deus para as nossas vidas, e quando nós recebemos, nós somos declarados justos diante desse juiz que é o próprio Deus. Então veja que o tratado soteriológico que Paulo faz aqui, desde o capítulo 1, nós vemos essa riqueza de detalhes aqui, encontradas no texto bíblico, que nos levam a reconhecer esse Deus que torna a nossa sabedoria coisa nenhuma, né? A Bíblia também nos vai dizer que toda justiça humana é comparada como trapo de imundícia, ou seja, é algo desprezível, é algo nojento diante de Deus. Mas ainda assim existem homens que preferem serem conduzidos pelas suas próprias paixões, pelos seus próprios desejos. E aqui eu não vou ler o texto todo, mas você pode ler nessa sequência o capítulo 1 de Romanos. Aquilo, aliás, fica para a lição de casa. Acho que é o mínimo que nós precisamos ler aqui para compreender o que nós estamos dizendo. Essas pessoas rechaçando a oportunidade de conhecer a Deus, não reconhecendo, sendo incapaz de reconhecer a autoria das bênçãos, aquele que criou todas as coisas, se achando sábios o suficiente para conduzir a sua vida a partir dos seus próprios desejos, das suas próprias vontades. Essas pessoas, então, são entregues ao sabor dessas próprias vontades. E é por isso que, no verso 24, vai dizer: por isso, Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Então não é que Deus abandona, mas as pessoas, pelas suas próprias atitudes, passam a adorar aquilo que não é Deus, aquilo que não se deve adoração. E aí ele cita, objetos, animais, astros, a si próprio, a adoração a si próprio, o egoísmo, o egocentrismo. E por causa disso, de tudo isso, o egocentrismo, o abandono do Deus verdadeiro, a substituição daquele que criou todas as coisas por qualquer outra questão que satisfaça a alma, que satisfaça o corpo, que satisfaça os desejos, o homem chega a se entregar à sua própria lascívia, mudando o uso natural daquilo que Deus projetou. E olha o que ele diz aqui: da mesma forma, verso 27, da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Então, Jesus é amor, Deus nos deu a graça, mas todas as vezes que nós passamos a não colocar Deus no seu devido lugar, que é o daquele que criou todas as coisas, daquele que fez todas as coisas, nós estamos fadados a sermos entregues aos nossos próprios desejos. Então aqui não foi Deus quem entregou, não foi Deus quem entregou, foi o homem, o próprio homem, que se colocou nessa condição. Porque aí na sequência, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou. Então, o próprio Deus os entregou como consequência deles terem desprezado esse conhecimento de Deus. Os entregou a um modo de pensar reprovável. 29, a consequência disso é que estão cheios de todo tipo de injustiça, de perversidade, de avareza e de maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Porque, embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Então aqui nós vemos claramente a distinção entre aquele que reconhece em Deus, que reconhece a graça de Deus,
que reconhece a necessidade de salvação, que olha para si mesmo e se acha miserável o suficiente para não conseguir seguir nesse caminho ou ser declarado justo diante desse juiz por méritos próprios, alcança a graça de Deus que livra o homem da ira do pecado. Por outro lado, aqueles que ouvem e recusam e rejeitam a vontade de Deus, que rejeitam a graça de Deus, isso os leva a um caminho de condenação. E essa rejeição, da mesma forma que de fé em fé nós vamos crescendo na presença de Deus, da mesma forma aqueles que vão rejeitando de rejeição em rejeição vão se aprofundando cada vez mais nos seus pecados e vão se colocando cada vez mais na sua condenação. C.S. Lewis, que foi um escritor cristão, ele disse certa vez assim: os perdidos gozam para sempre da horrível liberdade que sempre pediram. Então, olha só, os perdidos gozam para sempre da horrível liberdade, porque aquilo que eles consideram liberdade é aquilo exatamente que os escraviza. Né? Os perdidos gozam para sempre da horrível liberdade que sempre pediram e, portanto, estão escravizados por si mesmos. Queridos, a aula de hoje é isso, né? Na aula que vem nós daremos continuidade ao estudo, falando a respeito de outros assuntos aqui relacionados com a carta aos Romanos. E apenas para finalizar, aqui nós percebemos claramente que não é Deus que determina aquilo que você deve, aquilo que você vai fazer. Não é Deus que te coloca numa condição de pecado e não é Deus que te lança no fogo eterno da perdição. Mas somos nós mesmos que, compreendendo mal a graça de Deus, compreendendo mal a revelação de Deus, nos colocamos então nessa situação e nessa condição. Então que nós nos portemos, né, com humildade diante de Deus, reconhecendo que toda graça e todo dom perfeito vem de Deus, não de nós mesmos, que nós somos incapazes pelas nossas atitudes de alcançar a misericórdia de Deus, mas que Deus, por sua infinita graça, infinito amor, infinita misericórdia, nos concede a possibilidade de reconhecermos Deus na sua palavra, de reconhecermos Deus na criação e em tudo aquilo que Deus fez, porque tudo aquilo que Deus fez foi bom e perfeito. Que nós possamos ver a mão de Deus em todas essas situações. Amém? Agradeço a todos vocês que acompanharam mais essa aula. Desejo que vocês tenham um domingo abençoado. Logo mais às 11 horas e 30 minutos temos o programa Escola Bíblica Dominical no ar. E às 19 horas o culto que será celebrado também pelas redes sociais da igreja, Facebook, Instagram, YouTube e pela 90,7 Gospel FM também o culto de louvor, um culto de adoração diretamente da casa pastoral para o seu lar, para as nossas casas. Amém? Eu gostaria de fazer uma oração de encerramento nesse momento. Amado Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esses momentos, te agradecemos pela tua graça, te agradecemos pelo teu amor e pela tua misericórdia. Senhor, somos incapazes de alcançar, mas o Senhor nos capacita por meio da doce e santa presença do Espírito Santo. Que nós possamos reconhecer que somos incapazes de alcançar tal graça, mas que o Senhor nos concede de forma gratuita, de forma generosa. Que nós não fechemos os nossos ouvidos para a voz que vem do Senhor, mas que façamos a tua vontade. E assim como o apóstolo Paulo, que se colocou como escravo de Cristo, que nós possamos fazer o mesmo, reconhecendo que não fazemos mais a nossa vontade, que não trabalhamos mais por nossos próprios desejos, mas pela vontade expressa na pessoa do Senhor Jesus para as nossas vidas. Em nome de Jesus, que tenhamos todos um domingo abençoado e uma semana na Tua presença, Pai. É no nome de Jesus e que seja para a honra e glória do Teu santo nome hoje e para sempre. Amém. Queridos, que Deus abençoe, fique na paz e até domingo que vem. Querendo Deus, estaremos aqui para continuarmos o nosso estudo. Fique na paz, que Deus abençoe.